Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o conteúdo dessa aula é a respeito das tensões no Oriente Médio. Quando nós falamos de tensões no Oriente Médio, obviamente nós estamos falando de conflitos que acontecem naquela região ali próxima ao continente europeu e ao norte da África. Essa região, conhecida como Oriente Médio, ela recebe esse nome justamente por um processo, né, histórico de observar aquela região como uma região próxima do Ocidente, ou seja, dentro do cenário mundial, tudo aquilo que não era europeu, tudo aquilo que não era ocidental, o Oriente era justamente o contrário, né? Esse, lado de fora do Ocidente. E todo o Oriente, representava todas as civilizações ali, principalmente situadas em determinadas regiões da África e de todo o continente asiático. No caso, a região do Oriente Médio é a região mais próxima dentro desse conglomerado de culturas e países que pertencem ao que nós chamamos de Oriente. Então, os europeus, e os historiadores, todos os escritores, todos os produtores aí, culturais e intelectuais passaram cada vez mais a se referir a essa região como Oriente Médio, ou seja, o Oriente mais próximo do ocidental, do europeu, certo? Bom, quando nós falamos dessas tensões no Oriente Médio, nós devemos levar em consideração, alguns conflitos que tiveram um marco muito importante, desde o século passado para cá. Nós estamos falando justamente da questão da Palestina, e o Estado de Israel. Nós devemos também lembrar da Revolução Iraniana, a Guerra do Golfo Pérsico e também a Guerra da Síria. Bom, quando nós falamos da questão da Palestina em relação ao Estado de Israel, nós falamos justamente de questões sociais e religiosas bastante antigas. E ainda por cima, nós temos também os interesses econômicos por trás, como eu já tinha falado no início desse vídeo. A questão dentro da fundação do Estado de Israel, ela se explica por alguns fatores. Primeiro, os judeus viveram muito tempo naquela região, muito tempo antes do nascimento de Cristo. E devido à ocupação de outras civilizações, de outros impérios, os judeus acabaram se dispersando pelo mundo, se inserindo dentro de outras sociedades sem perder os seus laços culturais. Ou seja, o judeu ele ia de um local para o outro, mas ele conseguia manter a sua identidade de judeu dentro daquela outra sociedade. E isso vai ser um dos problemas dos judeus ao longo da sua trajetória na história da humanidade, porque à medida que eles se inseriam em determinadas sociedades, mantendo seus laços culturais antigos, os judeus eles acabavam, sendo vistos com uma certa antipatia, até porque muitas das vezes esses judeus eles conseguiam ter destaques em cargos ligados, à questão financeira, à questão, dos bancos. Então nós temos exemplos, por exemplo, de expulsão dos judeus na Espanha lá no século XVI, no século XVII. Nós temos a questão dos judeus, em alta durante a Segunda Guerra Mundial, quando, o Hitler ele prega justamente o extermínio dos judeus. Então, todo esse contexto, vai alimentar, ainda no século XIX, uma vontade de determinados grupos de judeus a retornarem para a região da onde eles surgiram, a região onde os hebreus surgiram e o judaísmo surgiu. Essa região é a região ali próxima ao entorno, da cidade de Jerusalém, certo? E eles queriam justamente fundar um estado para reunir todos esses judeus. O estado seria o Estado de Israel. Durante o século XIX, obviamente, isso não foi possível, mas após todo o caos, causado pela Segunda Guerra Mundial, a questão de debater a fundação desse Estado judaico, esse Estado judeu, ela ganhou muita força, pois
todo o mal que os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial servia como um argumento para eles fundarem, né, um Estado para, né, reunir toda a comunidade judaica. Só que o detalhe é que existiam alguns interesses nesse processo, interesses de outros países, de empresários. O petróleo já despontava como uma mercadoria interessante dentro do mercado internacional por causa do fornecimento de plástico, por causa dos combustíveis para os automóveis e outras máquinas. Então, Estados Unidos e outras potências da Europa vão, de certa forma, apoiar a fundação do Estado de Israel. Muita gente deve estar, pensando, ok, é mais que merecido fundar o Estado de Israel. Só que o grande problema da fundação do Estado de Israel é que já possuíam pessoas que moravam naquela região, certo? Os muçulmanos, o pessoal da religião islâmica já vivia nessa região, certo? E quando é fundado o Estado de Israel, basicamente eles vão empurrar uma grande maioria que já vivia ali para uma região muito menor, uma faixa de terra muito menor, e, né, a minoria, né, dos grupos de judeus que passaram a se concentrar naquela região conseguiram lotes de terras muito maiores. Então você simplesmente desloca milhares e milhares de pessoas para colocar, né, uma minoria que vem de fora para viver naquela região. Obviamente, dá para todo mundo, né, viver em harmonia. Só que o grande detalhe é que você tem que entrar num denominador comum. A galera da Palestina, diversas vezes, quis ali fazer algumas propostas de fazer uma divisão meio a meio ou um pouco maior para a Palestina, já que o número de pessoas relacionadas à Palestina eram muito maiores do que o número de pessoas do Estado de Israel. Porém, a ONU diversas vezes, já ali nos seus primeiros anos, né, de exercício, ela não vai conseguir controlar, né, esses interesses do recém-fundado Estado de Israel e, né, a Palestina, que não conseguia, inclusive, ganhar o seu status de país, de Estado. Então, vai haver todo um atrito entre o Estado de Israel e o pessoal ali da Palestina, e isso vai gerar um conflito muito grande no Oriente Médio como um todo. Diversos países daquela região vão apoiar a Palestina num conflito contra Israel. E por isso nós vamos ter a Guerra dos 7 Dias, onde o Estado de Israel vai massacrar, né, essa força de oposições. E quando o Estado de Israel vence esse conglomerado de forças militares muçulmanas, eles ainda vão isolar um pedacinho de terra no qual, né, depois vai ficar conhecido como faixa de Gaza, certo? Então percebam aí, a situação ela é uma situação extremamente delicada da gente estar discutindo, por causa que ela envolve questões ali culturais, religiosas bastante antigas, mas ao mesmo tempo também, né, envolve questões econômicas contemporâneas e, né, a vida de milhares e milhares de pessoas, né, que não tem nada a ver com todo esse passado, inclusive. Então, a cidade de Jerusalém, por exemplo, inicialmente ela estava dentro do território da Palestina, e à medida que o Estado de Israel, com muito mais força militar, com muito mais apoio das potências de fora, né, o Estado de Israel foi avançando sobre o território de Jerusalém, e hoje, né, a cidade de Jerusalém ela é dominada pelo Estado de Israel. O Estado de Israel considera a cidade de Jerusalém a sua capital, mas existe o lado oriental que teoricamente seria da Palestina. E nesse sentido, né, os muçulmanos que vivem na cidade de Jerusalém, eles são tratados ali como humanos de segunda classe, né? Então existem diversos problemas aí dentro dessa conjuntura. E o Estado de Israel, cada vez mais, vem aumentando os seus domínios, justamente porque até hoje nós não temos ainda uma definição concreta, né, do que é da Palestina e o que é do Estado de Israel, certo? Então, esse é um dos primeiros conflitos que